Olá para você que sintoniza o sinal da TV Pai Eterno, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma edição do Conhecimento da Fé. O nosso encontro sempre preparado com muito carinho para você, a fim de que você possa crescer no conhecimento da doutrina, da catequese e da Palavra de Deus. Nosso programa vai ao ar sempre às quartas, às 9h30 da noite e aos sábados, 12h30. Muito obrigado pela sua audiência e por podermos crescer juntos através deste programa. Vamos rezar, colocando-nos na presença do Pai Eterno, pedindo a sua graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Conhecimento da Fé começou na última semana a uma série de programas que deverão refletir sobre este lançamento que foi indicado pelo Dicastério para a Nova Evangelização e que foi traduzido para o português aqui no Brasil, a série Cadernos do Concílio, em preparação para o Jubileu de 2025, que tem como tema Peregrinos da Esperança. Atendendo ao pedido do Papa Francisco, o Dicastério para a Evangelização elaborou esses subsídios em preparação para o Jubileu do ano que vem. Surgiu então a coleção Cadernos do Concílio, composta por 34 volumes que exploram as sessões do Concílio Vaticano II. O segundo volume, que nós iremos meditar no programa de hoje, foi escrito pelo teólogo e arcebispo Rino Fisichella e aborda a revelação como a palavra de Deus, tema central da Constituição Dei Verbum. No programa de hoje mergulharemos nesse importante tema através de uma reflexão com o nosso convidado já conhecido aqui dos nossos telespectadores, meu amigo Padre Carlito Bernardes, professor de Sagrada Escritura na Faculdade Católica de Anápolis e mestre em Teologia Bíblica pela Universidade de Navarra, na Espanha. Padre Carlito, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington, pelas palavras e também pelo convite de estar aqui com vocês. Minha saudação muito especial a todos aqueles que nos acompanham aqui na TV Divino Pai Eterno. Um abraço a todos também. Padre Carlito, este pequeno livro, né, a proposta da preparação para o concílio é justamente que sejam colocados à disposição dos fiéis cadernos do concílio, porque concomitantemente, a cada 25 anos, a Igreja celebra um jubileu. E, por providência, no ano que vem nós teremos então dois grandes eventos, o jubileu ordinário e o jubileu, por assim dizer, de encerramento do Concílio Vaticano II. O senhor já tratou desse tema aqui em outros programas, o senhor já falou sobre a Dei Verbum, mas eu gostaria que nós pudéssemos voltar nesse contexto da importância de olharmos novamente para este documento, uma vez que é um pedido do Papa que voltemos para redescobrir a beleza do ensinamento do Concílio Ecumênico Vaticano II. Eu queria começar primeiro lembrando o contexto de como surge esse documento importante, a Dei Verbum. Qual que é a esteira, digamos, que antecede, por assim dizer, a promulgação da Dei Verbum, padre? Bem, Padre Wellington, na verdade, o Concílio Vaticano II ele viu a necessidade de abordar esse tema sobre a revelação. A última vez que foi abordado isso no concílio de uma maneira dogmática, no Concílio Tridentino. Depois, no Concílio Vaticano I,
apresentar algumas questões sobre a Sagrada Escritura, por exemplo, quanto à autoria divina e a autoria humana da Sagrada Escritura. E o Concílio Vaticano II, ele viu a necessidade de elaborar agora um documento dogmático sobre a Sagrada Escritura, para falar da Sagrada Escritura agora como revelação divina. Deus que quer se revelar. E a Sagrada Escritura e a Bíblia é uma maneira de Deus se revelar. A Sagrada Escritura é instrumento da revelação, assim é proposto. O concílio elaborou esse documento dogmático para expressar aquilo que nós devemos crer, aquilo que é um dogma de fé, que todo cristão católico deve conhecer e viver sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia como palavra de Deus, como revelação daquele que é e de quem nós somos também e como nós devemos viver segundo os seus projetos. Dessa maneira, o concílio ele tenta abordar os principais pontos sobre a revelação e a Sagrada Escritura, colocando sobre a inspiração, a veracidade, a historicidade, a maneira que se deve compreender. E é tão denso aquele conteúdo que nós estamos até nos dias atuais ainda colhendo os frutos do Concílio Vaticano II, principalmente da Dei Verbum, dessa constituição dogmática que, traduzindo palavra de Deus, Dei Verbum, né? E mostrando isso, a Sagrada Escritura é instrumento da revelação para que na Igreja e pela fé da Igreja se torne palavra de Deus. Padre Carlito, quando olhamos para a história desse momento importante do concílio, né, um documento, digamos assim, uma redação de um possível texto foi apresentado anterior àquilo que depois se tornou a Dei Verbum. Né? Se observarmos, a votação se deu no dia 18 de novembro de 1965. 2.350 bispos votaram essa Constituição, como o senhor bem disse, dogmática. Os votos favoráveis ao texto que nós temos hoje, chamada Constituição Dogmática Dei Verbum, foram de 2.344 votos. É quase uma unanimidade. Por que esse texto primeiro que foi apresentado, como outros esquemas foram apresentados, não tiveram aceitação e foi necessário então se construir um novo texto do qual saiu a Dei Verbum? Na verdade, são termos, são palavras que o Concílio Vaticano II ele vai tratando e numa reunião de bispos, cada um então tem o seu entendimento. Pensemos que lá se reúnem os bispos e cardeais e arcebispos de todo mundo e tem palavras que em uma determinada cultura tem um significado, em outra cultura tem outro significado e por ser um documento dogmático é necessário apurar todas essas questões. Então, por isso que se tem as votações onde são propostos os textos e apurados os conceitos para ver se realmente condiz com a fé cristã, com a fé recebida dos apóstolos ou se não condiz com aquilo que a tradição da Igreja professa. Por isso que tem essas votações e nos concílios, quando vão apresentar alguma questão tão importante para definir como dogma, então eles vão apurando essas terminologias e também para melhor buscar e tentar traduzir o que nós professamos. Dessa maneira, eles traduzem em palavras o que a nossa tradição já proclama pela fé. Então, é dessa forma que o Concílio Vaticano II ele vai sendo formado e apresentando depois aos seus fiéis aquilo que nós cremos. Quando se fala de um documento dogmático, não é que os padres do Concílio Vaticano II eles inventaram aquilo ali, senão que eles apenas traduziram o que, ao decorrer do tempo, a tradição da Igreja já professava. Tradição como transmissão. Ou seja, nós já professamos. Tanto é assim que vocês, ao lerem a Dei Verbum, vocês vão ver que parece simples, tudo aquilo que está contido é aquilo que nós já professamos. E por que eles veem a necessidade de proclamar? Para que não haja dúvida, para que todos nós possamos acreditar piamente aquilo que a Igreja professa. Mas nós já professamos nessa fé que já recebemos dos nossos antepassados desde o início do cristianismo. Interessante porque é um documento que
ele é elaborado ao longo de 3 anos e passa por pelo menos 8 redações, que é o que nos chega, digamos, do contexto da produção desse documento. Como o senhor bem disse, os peritos, né, têm todo um cuidado com as palavras, a concordância, as ideias, para se chegar o mais aproximado possível daquilo que é uma linguagem de consenso da Igreja para a promulgação dogmática de uma encíclica, né? No caso, Padre Carlito, nós sabemos que a palavra de Deus é, por assim dizer, a experiência onde Deus fala, né? E aí eu posso perguntar para o senhor, porque o livro começa com essa provocação, a revelação como palavra de Deus. Eu começo perguntando, como Deus se revela? A própria Dei Verbum também coloca que essa revelação se dá por palavras e atos, mas estão intrinsecamente unidos essas duas realidades. Palavra, quando se coloca a palavra, a própria palavra, ela é reveladora. Uma palavra que não revela, uma palavra que não tem significado, é uma palavra inútil. E quando se fala, então, a Sagrada Escritura como palavra, automaticamente já inclui a ideia de revelação. Porque na própria palavra, Deus ele se dá a conhecer. A própria Dei Verbum também, ao colocar essa questão da relação entre palavras e ações, vai dizer que as ações expressam a vontade de Deus, enquanto que as palavras explicam tais ações. E as ações, ao mesmo tempo, elas são apresentadas aquilo que Deus quer, mas de tal maneira que a palavra em si, ela consiga expressar e explicar aqueles eventos, aquelas situações no decorrer da história que é apresentado na Sagrada Escritura, Deus vai querendo para o seu povo. Quando se coloca também como palavra, a Dei Verbum, ela faz uma relação desse Deus que se revela na palavra. E aí faz a relação das palavras escritas que compõem a Sagrada Escritura, e qual Deus se revela para nós, e nesse se revelar a nós, revela também a nós mesmos, e depois na palavra que se faz carne. A palavra se fez carne. Então mostra a unidade também entre a palavra que é revelada de uma maneira geral na Sagrada Escritura e a palavra em si, que é a plenitude da revelação, que é Jesus Cristo, que é esse Logos eterno, que é encarnado, que se faz carne, como se diz no Evangelho de São João, para mostrar aquilo que Deus revelava por meio de sua palavra na história do povo de Israel, agora se torna de forma concreta em uma pessoa. É a plenitude dessa revelação. Ela é a palavra, então, a qual dá sentido, a qual une, a qual revela o Pai, revela os desígnios divinos para a humanidade, que nos traz a salvação, etc. E explica completamente, une a Sagrada Escritura nesta única e eterna palavra que é Jesus Cristo. Nós podemos compreender essa revelação, no caso, digamos, de modo progressivo, Padre. Existem etapas que nós poderíamos imaginar de como se dá a revelação divina, por assim dizer, e até mesmo presentes na Sagrada Escritura para melhor compreensão? Sim, sim. As etapas, né, que são colocadas na Sagrada Escritura e que nós vamos estudando e vamos vendo são os momentos pontuais onde que Deus ele vai se revelando. E Deus ele vai se dando a conhecer. Então nós vemos que a primeira forma, da primeira maneira é na criação, onde que Deus, ao criar, ele mostra esse Deus de amor que cria tudo, todas as coisas são criadas por ele. E tudo é bom, que ele cria as coisas, o ser humano e tudo, e depois ele vê, né, que tudo é bom, daquilo que ele cria. Depois nós temos, dentro das etapas da revelação na Sagrada Escritura, nós temos a primeira aliança, que é colocada no Gênesis 8, que está firmada no arco-íris, está firmada no céu, que é a aliança com Noé. Depois dessa aliança com Noé, temos a outra etapa de forma pontual, onde que Deus se dá a conhecer com Abraão. Enquanto que em Noé, Deus ele se dá a conhecer um Deus de salvação, um Deus que salva
apesar da iniquidade dos seres humanos, Deus pega uma porção daquele povo e ele salva, né? Ele tem esse interesse em salvar. Depois em Abraão nós vemos agora que Deus ele vai constituir um povo, é Ele que quer constituir um povo para si. Não é o povo que tenta chegar até Deus, mas é o Deus mesmo que quer constituir um povo para si. Tira Abraão da sua terra, leva para outra para constituir um povo. E depois nós vemos essas etapas da revelação chegando a Moisés, na história do povo de Israel, onde Deus se dá a conhecer, é Javé, aquele que é. Essa palavra em si, ela incute um sentido também que vai além do tempo, sobrepassa o tempo, transcende o tempo. É aquele que era, aquele que é e aquele que virá, aquele que será. E também é o verbo ser e estar, aquele que esteve, aquele que está, aquele que estará. Esse é o nome Javé, o nome de Deus. Ele se dá a conhecer nessa relação com Moisés. E no decorrer da história do povo, além dos juízes, depois de Josué, que é aquele que substitui Moisés, e depois os juízes, depois vem os reis, depois os profetas. Em cada etapa, em cada momento, Deus vai dando a se conhecer até chegar em Jesus Cristo. É onde que ele já não utiliza mais de intermediários. Agora é ele que fala por meio do seu Filho. E a função então de Jesus, principalmente no Evangelho de São João, que é apresentado de maneira mais clara, nós percebemos isso. Ele revela o Pai, a função do Filho é revelar o Pai no Espírito. E aí nós temos a plenitude dessa revelação, dessa etapa reveladora. Ainda colocando dentro dessas etapas de revelação, nós podemos até dar uma certa continuidade. Jesus Cristo como plenitude e depois nós temos a Igreja que dá essa continuidade nos ensinamentos de Jesus Cristo, naquilo que Ele nos apresenta. Ele ensina os seus discípulos, seus apóstolos e depois esses ensinamentos chegam até nós, chega por meio da Igreja. E alguns até livros, alguns biblistas colocam que também é revelação o Apocalipse, né? A parousia, a palavra parousia significa presença, que é a segunda vinda do Senhor, que também nós professamos na nossa fé. Então também é uma revelação ainda por vir, mas nós já temos certeza pela nossa fé. Nós vamos para um rápido intervalo, nosso primeiro do Conhecimento da Fé desta semana, que trata sobre o segundo livro da coleção Cadernos do Concílio, falando sobre a revelação como a Palavra de Deus, em preparação para o jubileu do ano que vem. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, hoje trazendo o segundo programa desta série que busca meditar a coleção Cadernos do Concílio, 34 cadernos que vão nos preparar para o jubileu do ano que vem, o jubileu ordinário da Igreja, que de modo providencial também vai lembrar o encerramento do Concílio Vaticano II, neste convite que o Papa Francisco nos faz, que ainda hoje o concílio instiga a fé dos cristãos e nos chama a ser mais responsáveis e presentes no oferecimento da própria contribuição para o crescimento de toda a humanidade. Estamos recebendo o Padre Carlito Bernardes, professor de Sagrada Escritura na Faculdade Católica de Anápolis e mestre em Teologia Bíblica pela Universidade de Navarra, na Espanha. Padre Carlito, eu pergunto para o senhor, como o documento Dei Verbum nos fala de revelação? Existe uma forma específica? E eu pergunto isso porque nós sabemos que os termos utilizados na própria Dei Verbum são termos bem próprios do nosso cotidiano, né? Lembram muito o personalismo cristão, trazem, por exemplo, terminologias para que as pessoas possam estar mais próximas da palavra de Deus e da compreensão dessa mesma palavra. Sim, sim. Na verdade, o Concílio Vaticano II trouxe esse ar pastoral necessário para a nossa igreja. E essa pastoralidade
é essa visão de um Jesus que está no meio do povo, de um Jesus que escuta o seu povo, de um Jesus que abraça e vê a necessidade também da igreja ter essa atitude de estar junto ao povo, de escutar o povo e dar respostas coerentes, respostas que todos possam compreender. Que não seja os ensinamentos ou a Sagrada Escritura ou a nossa doutrina não fosse apenas para uma elite de pessoas, apenas para os sacerdotes, apenas os estudantes de teologia ou os bispos, senão que agora apresenta isso, né? A igreja que abre os seus braços para apresentar, para ensinar a nossa fé e a nossa doutrina. Dessa forma, nós percebemos que a Dei Verbum, ela começa falando de revelação de uma maneira simples, porque ela não coloca a pergunta, mas por detrás tem a pergunta: por que Deus se revela? Por que Deus ele vai se revelar? E de uma maneira também muito simples, a Dei Verbum vai colocar: porque ele quis se revelar, porque ele quis conversar, entrar em contato, porque ele é amor, nos chama a uma comunhão. Ele quer entrar em comunhão com o ser humano e conversa como amigos. É um Deus que se torna próximo. Esse Deus grandioso, onipotente, tão transcendente, é um Deus que, de uma maneira simples, se torna acessível por meio da Sagrada Escritura. E vejam só que não somente na Sagrada Escritura, mas também na igreja, o concílio tenta apresentar isso. Um Deus tão grandioso, mas um Deus que ele se torna acessível, para que todos possam entrar em diálogo com ele. Além disso, a Dei Verbum coloca que Jesus, Deus, se revela por amor, porque ama, porque ele é amor, e um amor comunica. O amor é próprio do amor se comunicar, é próprio do amor querer entrar em comunhão, querer abraçar a outra realidade. E por isso que ele se rebaixa, por isso que tem a condescendência, que é esse Deus grandioso que ele fala na nossa língua, segundo a cultura e etc. Por isso que na Sagrada Escritura tem uma diversidade de gêneros literários, são histórias em épocas diferentes, são narrações diferentes, mas que compõem uma unidade. O que compõe a unidade da Sagrada Escritura e a torna revelação é isso, é Deus que quer comunicar, é Deus que quer falar como para o ser humano, para que nós compreendamos aquele Deus de amor, para que nós voltemos para Ele, né? Quando olhamos para a Dei Verbum, nós podemos entender que a plenitude definitiva da revelação se dá na pessoa de Jesus Cristo. O senhor falava isso no último bloco, na última resposta que o senhor nos dava. Como nós podemos entender o papel de Jesus nesse contexto da revelação? Porque Deus vem falando de diversas formas, através de muitos sinais, de profetas, de uma série de relações que ele estabelece, como o senhor bem disse, por iniciativa dele, é vontade de Deus se comunicar com a humanidade, né? Mas Jesus, nesse contexto da revelação, toma um contorno, por assim dizer, totalmente novo, né? Claro, porque enquanto que no Antigo Testamento apresentava esse Deus que entrava em comunhão, esse Deus que era muito próximo, que dialogava com os seres humanos por meio dos profetas, agora ele mesmo ele quer se comunicar se fazendo carne, quer estar junto aos seres humanos. Esta novidade da encarnação era ainda um mistério no Antigo Testamento e realmente para os judeus daquela época chegava próximo a blasfêmia dizer que Deus se encarnou, Deus que se fez homem, Deus que se faz criatura, para que a criatura, né, volte para Deus. Santo Atanásio até ele colocava isso, né? Deus se faz homem para que o homem chegue até Deus, para que o homem se faça Deus, nesse sentido da inabitação trinitária. Nós, pelo batismo, nos identificamos com Jesus Cristo pelo Espírito e somos elevados à dignidade da divindade. Nós cristãos, pelo batismo, temos uma dignidade além da humana, senão que é a dignidade divina. E por isso essa novidade em Jesus Cristo não é tão clara no Antigo Testamento. Mas depois que acontece, depois que temos Jesus Cristo, nós vemos que todo o Antigo Testamento ele ganha um sentido próprio, ele tem uma perspectiva especial. A gente pode dizer então que Jesus é a chave para a compreensão de modo cristão
do Antigo Testamento? Na verdade, isso os biblistas colocam que Jesus é a chave hermenêutica do Antigo Testamento, de interpretação. Eu digo mais que Jesus Cristo é o decodificador de todo o Antigo Testamento. Sabe, aqueles tanto de letrinhas e como num computador que está tudo decodificado e que depois vocês colocam uma chave e parece que tudo, né, tem sentido? Pois Jesus é esta chave decodificadora, a qual todo o Antigo Testamento e toda a Sagrada Escritura ganha pleno sentido em Jesus Cristo. Ele é o cume, a plenitude da revelação, né? Nele todas as coisas, tudo aquilo que está escrito ganha sentido, tem valor. Do contrário, se tira Jesus Cristo, perde o seu sentido. Se torna uma obra literária, se torna um livro de autoajuda e etc. Pode ser outras coisas. Mas em Jesus Cristo se torna a palavra de Deus. Nós podemos aqui lembrar o prólogo do Evangelho de São João, quando o autor sagrado nos lembra, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Queria que o senhor comentasse um pouco dessa passagem do prólogo que eu acho que encaixa bem naquilo que nós estamos falando. Com certeza, né? São João, ele vai utilizar, é interessante porque ele utiliza de um termo que não se tem na Sagrada Escritura. Ele utiliza do grego logos. Ele pega da cultura profana esse termo. Esse termo era próprio do helenismo, do grego, e ele utiliza dessa terminologia para expressar uma realidade espiritual. Ele, ao falar o logos, ao denominar Jesus Cristo como logos, esse logos, quando foi traduzido para o latim, ficou verbum, que depois no português é palavra. Mas no grego em si, a etimologia, a palavra em si, ela tem um significado bem mais amplo. Logos não é uma palavra qualquer. Logos é uma palavra que ela engloba um conceito variado, ela é mais que uma palavra isolada, ela se torna quase um discurso. É aquela palavra que engloba todas as coisas, todas as realidades. É colocado isso, a palavra logos em si. Quando São João coloca que esse logos estava junto a Deus, é para mostrar que esse logos é aquilo que dá sentido a todas as coisas. São Paulo, depois aos Colossenses, vai dizer, tudo foi feito por ele e para ele. E aí São João, ele vai e coloca isso, esse logos que estava junto a Deus, desde a criação, desde antes da criação. Este logos que era Deus, que estava junto, unido, para mostrar a pré-existência de Jesus Cristo, para mostrar que esse Jesus Cristo que nós professamos não é um homem qualquer, senão que é aquele que estava junto a Deus, é ele que encarna, e a palavra se faz carne, e esse logo se faz carne e habita entre nós. São João, ele tem essa delicadeza de apresentar a pré-existência de Jesus Cristo e mostrar que tudo estava dentro do projeto de Deus, de conversar com seres humanos, de começar um diálogo. E esse diálogo, ele se torna de maneira plena na palavra, presente junto a Deus desde a criação, desde antes da criação. Esse logos pré-existente que é Jesus Cristo. É interessante porque nós passamos dessa chave de leitura, como o senhor disse, a chave hermenêutica, o decodificador do Antigo Testamento, que é Jesus Cristo, a olhar essa palavra escrita. Quando olhamos a palavra escrita, eu me lembro, nós tínhamos uma professora que dizia, tudo na Bíblia é palavra de Deus, mas nem tudo na Bíblia é vontade de Deus. Queria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre isso, porque as pessoas às vezes se detêm nas limitações de determinadas expressões que aparecem na palavra e que, naturalmente, por ter passado pelo crivo humano, não foi devidamente purificado e às vezes entra de modo equivocado como uma ideia da vontade de Deus. Sim, sim. Na verdade, devemos compreender muito bem a Dei Verbum e já outros concílios de Florença, por exemplo, a Dei Filius do Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano I, já apresenta a autoria humana e a autoria divina. A origem é divina, entretanto também leva-se em consideração a autoria humana.
Para nós entendermos a autoria humana, nós devemos compreender a época que foi escrito, a cultura a qual foi escrita, o interesse e a intenção por detrás daquele agiógrafo, que é aquele que escreve, qual que é o gênero literário que está contido ali naquele texto em si. No número 12 da Dei Verbum, vai apresentar isso. Na interpretação da Sagrada Escritura, devemos estar atentos aos gêneros literários, à época que foi escrita, à história que o povo estava passando, para nós compreendermos realmente tudo aquilo que está colocado como palavra de Deus. Porque tem realmente fatos, tem leis, tem episódios que às vezes nós podemos nos assustar e achar que, nossa, será se é isso que Deus quer mesmo? Por isso que o senhor comentava, Padre Wellington, né? Nem tudo é vontade de Deus, porque nem tudo a gente pode estar utilizando ou olhando como se é Deus que estivesse me pedindo mesmo isso daí. Tem até um episódio, né, que eu encontrei uma senhora que ela seguia à risca a Sagrada Escritura. E aí ela queria um conselho para a sua filha, que estava bagunçando, que estava indo para as festas e tudo. E eu falei para ela, olha, então, a senhora, já que quer seguir a Sagrada Escritura, leia Deuteronômio, né, 17, 21 em diante. E aí ela achou interessante, ela pegou e começou a ler lá nesse livro, Deuteronômio, e lá diz que aos filhos indômitos deveria levá-los afora da cidade e apedrejá-los. E ela se assustou com isso. Falei, então, é a época, naquela situação, a lei do Senhor, para mostrar a radicalidade de como nós devemos seguir, mas não significa que hoje em dia nós devemos fazer isso. Devemos tomar muito cuidado e entender, compreender realmente aquilo que o Senhor nos fala na Sagrada Escritura e sabermos também peneirar, sabermos olhar aquilo que é realmente palavra de Deus, aquilo que é realmente palavra de Deus e aquilo que é vontade de Deus para nós. Essa interpretação é muito simples. Na nossa igreja, pela nossa fé, com a nossa razão, nós temos o chamado senso comum. Nesse senso comum, nós vamos percebendo aquilo que é certo, aquilo que não é certo, segundo a nossa cultura, segundo aquilo que nós vivenciamos também. Não é nós radicalizarmos, mas é nós apresentarmos e olharmos toda a Sagrada Escritura que nos é transmitida junto a uma tradição. A Sagrada Escritura e a tradição é uma mesma fonte, não são separadas. Por isso, a interpretação da Sagrada Escritura, ela se dá unida a uma tradição dentro da fé professada, velada e também transmitida pelos nossos pastores, pelo magistério assim colocado. Nós podemos dizer que a Dei Verbum, ela nos dá condições de dialogarmos entre a palavra de Deus e as diversas culturas que estão disseminadas no mundo, na sociedade, uma vez que ela cita aquele termo chamado sementes do verbo. O que o documento quer dizer com isso, padre? Sobre a identificação de sementes do verbo nessa relação que a palavra de Deus estabelece com as culturas que estão no mundo. Sim, a semina verbi, as sementes do verbo assim colocado, é porque a Sagrada Escritura, por mais que ela esteja inserida dentro de um povo específico, dentro de uma cultura que vai tendo uma simbiose entre a fé e a vivência e a moral, por mais que seja tão específico, ela trata do ser humano como tal. E é partindo do ser humano que nós começamos a dialogar com as diversas culturas. Por exemplo, as perguntas existenciais que nós temos: de onde nós viemos, qual é o sentido da nossa vida, para onde nós vamos, a realidade da nossa limitação, que nós chamamos de pecado, a questão da concupiscência, as nossas inclinações. Então, todas essas realidades, ela é própria do ser humano, que em diversas culturas, e é partindo disso daí que nós vamos então dialogando com as demais culturas, como que eles tratam todas essas realidades, a qual depois nós vamos encontrando respostas na própria Sagrada Escritura.
Dentro disso, nós vamos dialogando as diversas culturas que podem tanto incrementar, podem contribuir para o nosso conhecimento, e vamos percebendo que a prática de diversas culturas, elas são condizentes com aquilo que a Sagrada Escritura coloca, porque Jesus, ele é o mestre em humanidade, ele que revela ao homem o próprio homem. A Gaudium et Spes, no documento também do Concílio Vaticano II, no número 22, coloca isso. Pois se Jesus revela ao homem o próprio homem, independentemente da cultura, nós vamos percebendo que em Jesus Cristo nós temos também essa plenitude dessa revelação de quem nós somos e qual é o sentido da nossa vida. Perfeito, Padre. Quando nós olhamos para esta relação das culturas e depois quando o senhor diz, por exemplo, desta necessidade de identificarmos, né, esse olhar, podemos dizer que é preciso aprofundar o conhecimento do documento a partir dos critérios que estão ali estabelecidos para sabermos compreender e entender que a palavra de Deus ainda tem muito a dizer à sociedade atual? Sim, a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus, na carta aos Hebreus, vai colocar isso. Viva e eficaz, não é morta. O fato de colocarmos por escrito não significa que condensa já um sentido específico de tal maneira que nós não podemos abstrair novidades, senão que em cada época, em cada situação, a palavra de Deus, ela se insere e ela dá respostas concretas. Eu sempre ouso dizer que se nós soubéssemos conversar com Deus partindo da Sagrada Escritura, partindo dessa intimidade com a palavra de Deus, se nós escutássemos Ele, tantas questões estariam resolvidas no nosso mundo. Porque Deus nos fala, isso é verdade. E os instrumentos pelo qual Ele continua a comunicar conosco é esta Sagrada Escritura como instrumento, a Bíblia como instrumento da palavra de Deus que chega até nós. Não é simplesmente ler a Sagrada Escritura, não é ler, senão que é rezar com a Sagrada Escritura. Ela é viva e eficaz, ela produz frutos de santidade, de sabedoria, não é sabedoria longe de uma intelectualidade, mas sabedoria isso, de sermos sensatos, de olharmos a sociedade, de olharmos o nosso mundo e nos compreender diante de todos os propósitos de Deus. Ao lermos, ao rezarmos com isso, ao trazer para a nossa vida, nós vamos crescendo então nessa sabedoria, nesse amor a Deus também, nessa escuta atenta à palavra do Senhor. Perfeito. Nós vamos agora para nosso segundo intervalo do Conhecimento da Fé de hoje, que está refletindo sobre o segundo livro da coleção Cadernos do Concílio, a Revelação como Palavra de Deus, de autoria de Dom Rino Fisichella. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre esta importante coleção traduzida pelas edições da CNBB, a coleção Cadernos do Concílio, que nos ajuda a preparar nossas comunidades, paróquias, para a vivência do jubileu do ano que vem, Peregrinos da Esperança, e de modo especial um convite que o Papa Francisco nos faz a redescobrir a beleza dos ensinamentos do Concílio Vaticano II a partir de seus documentos. Hoje, falando sobre este segundo caderno, a Revelação como Palavra de Deus, estamos com o Padre Carlito Bernardes. Padre Carlito, nesse terceiro bloco, eu queria que o senhor pudesse falar sobre essa resposta. Deus fala, Deus quer, digamos, conversar com o ser humano, estabelecer um diálogo, mas Ele não fala sem parar. Ele também deseja que nós respondamos à sua palavra. E como se dá, a partir deste documento da Dei Verbum, a resposta à palavra de Deus? Porque pode ser muito óbvio que Deus fale, mas não é óbvio que o ser humano responda a essa palavra. Bem, a questão da resposta que devemos apresentar, a própria palavra exige uma resposta. Valério Manucci, que é um biblista, ele escreve no seu livro que a palavra, ela informa, mas ela questiona também.
É normal que a palavra em si tenha uma questão, busque uma resposta. E se Deus ele se comunica, ele quer uma resposta. A Dei Verbum trata disso apresentando a obediência da fé. E vai dizer que é próprio da fé nós escutarmos a Deus e, ao mesmo tempo, é próprio da fé nós agora buscarmos viver segundo aquilo que Ele quer, segundo a sua vontade. Porque Deus, ao se revelar, e como dizia, Ele revela também a si mesmo. E também, ao se revelar a si mesmo, Ele revela quem nós somos. E justamente o sentido da nossa vida é fazer aquilo que Deus quer para nós. É buscarmos fazer a vontade de Deus. A obediência da fé. A palavra obediência vem de obedire, do latim, não é audire. Audire é você ir escutar, como vocês estão fazendo. Obedire é você escutar agindo, é você escutar e viver. Quando se fala uma obediência da fé, é próprio de todos aqueles que têm fé buscar viver aquilo que Deus fala, buscar viver os projetos de Deus na sua vida. Esta resposta busca uma conversão, uma coerência de vida. Isso se insere nas nossas atitudes, no nosso pensar, no nosso viver. Se nós comunicamos com Deus, se Deus comunica conosco, é próprio dessa comunicação, que outrora nós chamamos até oração. O que é a oração? É um diálogo. Deus fala, nós respondemos. Quando se fala de revelação, de palavra que questiona, também se fala disso, de um diálogo. E se é um diálogo a Sagrada Escritura, então agora eu tenho que fazer com que dessa oração surja uma verdadeira conversão de vida, onde que as minhas atitudes sejam coerentes com a minha fé professada. Dessa maneira, isso é a obediência da fé que dá essa resposta, que busca dar essa resposta a esta comunicação de Deus, a essa revelação de Deus. Agora, quando nós chamamos também a atenção para a resposta da igreja, ela se dá de três formas, por assim dizer, né? De três maneiras: o narrar, o evocar e a performidade da linguagem. São pontos interessantes porque mostra a resposta não simplesmente de um indivíduo, mas a resposta da comunidade dos fiéis, né? A comunidade daqueles que acreditam nessa palavra. Bem, como o Concílio Vaticano II ele tem esse objetivo pastoral, ele também elucida, apresenta o papel da igreja diante disso daí. Como que a igreja agora ela vai fazer com que a Sagrada Escritura seja fonte de espiritualidade para os seus fiéis? Como que o concílio então vai apresentar a Sagrada Escritura para os seus fiéis? Lembremos que até então a missa era em latim, a Sagrada Escritura, poucas pessoas tinham acesso à Sagrada Escritura, e o Concílio Vaticano II, ele tenta então fazer as mais traduções da Sagrada Escritura, até nos últimos pontos da Dei Verbum, incentiva que se faça estudos da Sagrada Escritura para nós aprofundarmos no sentido do texto em si, e apresenta que os fiéis possam ter acesso à Sagrada Escritura. O papel da igreja, então, se torna isso, de narrar a Sagrada Escritura, narrar aquilo que aconteceu na história da nossa salvação. Esse é o papel da igreja em primeiro ponto. Uma narrativa, não da maneira que nós entendemos hoje. A narrativa hoje em dia adquire uma característica bem pejorativa. Quando se fala de narrativas, é porque é mentira e se constrói, né? Em cima de uma mentira se constrói toda uma história, todo um texto, etc. Quando nós falamos de narrar e falar o texto como narrativa, ou como a Bíblia, como uma narrativa, não é que é mentira, senão que é mostrar para os fiéis, é apresentar. Esse é o papel da igreja. A igreja, ela percebe, ela recebe a Sagrada Escritura, ela vê aqueles livros que são inspirados no decorrer do tempo, ela vai discernindo aqueles livros que são palavras de Deus para nós e vai compendiando cada vez mais o nosso cânon. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vemos que temos, fora da Sagrada Escritura, uma diversidade enorme de livros que são chamados apócrifos.
a igreja, ela que vai olhando aquela diversidade de escritos e ela que vai percebendo aqueles que são inspirados e aqueles que não são inspirados, aqueles que são verdades em vista da nossa salvação e aqueles que não contêm, né, totalmente a palavra de Deus ou não são inspirados. Então veja que a igreja tem esse papel de ver, de receber e de entregar. A igreja, ela entrega. Essa entrega é essa parte narrativa, essa narrar aquilo que é a Sagrada Escritura, aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos fala. Importante falar também que na igreja a Sagrada Escritura se torna a palavra de Deus. E onde escutamos a Deus? Na Sagrada Escritura, junto à igreja e junto ao magistério. Nós escutamos a voz de Deus. E a linguagem que Jesus utiliza na revelação, digamos, da sua atuação, daquilo que está nos relatos da própria palavra do Novo Testamento, nos ajuda também a entender que Deus continua se revelando e alcança a sua plenitude na ação e na pessoa de Cristo, né? Claro, claro. Em Jesus Cristo alcança essa plenitude e junto à igreja nós temos então os apóstolos que vão transmitindo. Jesus, ele não pediu para escrever nada, no entanto, ele pede para que possa proclamar. Então, em primeira mão, nós temos aí todas as palavras de Jesus, os milagres, os feitos de Jesus. Nós vemos que por muito tempo, entre uns 20 e 30 anos, permaneceram apenas de forma oral e depois foram colocados por escrito, viram a necessidade de se colocar por escrito. É importante também dizer, Padre Wellington, né, sobre a questão da igreja. Quando se coloca igreja, não é da maneira que nós compreendemos hoje. Hoje em dia, nós falamos igreja e vem à nossa mente o conceito de uma instituição, né, da maneira que nós compreendemos, 4 paredes, etc., com hierarquia bem formada. O conceito de igreja, por exemplo, usado na Dei Verbum já é o conceito do Concílio Vaticano II? É interessante porque no Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium vai nascendo também junto à Dei Verbum, né? A Lumen Gentium é um documento também dogmático do Concílio Vaticano II sobre a igreja, sobre o papel da igreja. É um documento que foi assinado, foi proclamado depois da Dei Verbum. Em primeiro lugar veio a Dei Verbum e depois, quando se fala depois, algum tempo depois, alguns dias, né? Depois que foi proclamada a Lumen Gentium. E veja que esse conceito de igreja é bem mais amplo. Quando nós falamos de igreja que recebe a Sagrada Escritura, que entrega aos fiéis, nós devemos olhar a igreja da maneira que Jesus Cristo via a igreja e da maneira que São Paulo também pregava. Cristo como cabeça e todos aqueles que pela fé estão unidos a Jesus Cristo. Primeiro, aqueles que exercem a função de magíster, de professores na fé, no ensinamento da fé, é o magistério. O Papa, os bispos em unidade com o Papa e junto aos bispos, os sacerdotes. E sem deixar de lado o sensu fidelium, que é o sentido de fé dos cristãos que fazem parte da igreja. Todos nós somos igreja desta forma. Então, quando se fala que a igreja tem uma visão especial naqueles livros que são inspirados e recebe, depois entrega, nós olhamos esse conjunto dessa realidade. Padre Carlito, nosso tempo está se esgotando, mas eu queria lembrar aqui, num programa que o senhor veio falar sobre esses meus documentos, o senhor lembrava que é um documento pequeno, mas é denso, é rico. Eu queria que o senhor pudesse exortar quem está nos acompanhando, membros das comunidades, os religiosos, as religiosas, quem estiver nos acompanhando, a fazerem a leitura do documento. Eu acho que sempre voltar às fontes, né, do concílio nos ajudam a tirar também coisas novas desta realidade, como, por exemplo, a inspiração para a nova evangelização, para as catequeses que temos nas nossas comunidades, de modo que há sempre novidade naquilo que o concílio promulgou a partir desse documento, não é mesmo? Com certeza. Sem a Sagrada Escritura, sem nós rezarmos com a Sagrada Escritura, todo o nosso trabalho parece que é em vão. As nossas palavras parecem que se tornam meramente poéticas, belas, entretanto que não se incide na vida de cada um.
Quando nós colocamos a palavra de Deus, quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós damos peso àquilo que nós ensinamos. E é importante, cada pastoral é importante na igreja nós aprendermos a rezar com a Sagrada Escritura. É esse o objetivo do Concílio Vaticano II com a Constituição Dogmática Dei Verbum. Existem algumas Bíblias que até no início da Bíblia traz, em algumas páginas, a Dei Verbum, para mostrar isso. Primeiro, antes de ler a Sagrada Escritura, vamos ver o que a igreja fala sobre a revelação divina. E aí, lendo isso daí, nós vamos vendo o que a igreja proclama como dogma de fé. E depois, então, nós começamos a entrar na Sagrada Escritura. Como é um dogma, como é uma constituição dogmática, é importante que nós saibamos o que nós professamos sobre a revelação divina. Exorto, novamente, para que possam ler. É rapidinho, é pequeno o documento, né? Assim, em um momento que vocês estiverem sem fazer nada, pegarem e ler a Dei Verbum e ver, e estudar um pouquinho o que ali está contido, o que é a nossa fé. Isso daí vocês vão perceber que vão ajudar muito, irá ajudar bastante vocês a compreender melhor a Sagrada Escritura, a fazer com que a Sagrada Escritura seja uma verdadeira oração. Perfeito, Padre Carlito. Eu quero encerrar trazendo aqui umas palavras do Papa Bento XVI, saudosa memória, quando do Congresso Internacional do 40º aniversário da Dei Verbum, ele dizia das palavras que a própria Constituição qualifica a Igreja, né? A Igreja é uma comunidade que escuta e anuncia a palavra de Deus. A Igreja não vive de si mesma, mas do Evangelho, e dele tira sempre novamente a orientação para o seu caminho. Trata-se de uma observação que cada cristão deve acolher e aplicar a si mesmo. Só quem se coloca, antes de tudo, à escuta da palavra de Deus pode, depois, tornar-se um anunciador. De fato, não se deve ensinar a sua própria sabedoria, mas a sabedoria de Deus, que muitas vezes, aos olhos do mundo, parece loucura. Com essas palavras, nós encerramos o nosso Conhecimento da Fé, agradecendo a participação do nosso convidado, já conhecido dos nossos telespectadores, meu querido amigo Padre Carlito Bernardes, professor de Sagrada Escritura, Faculdade Católica de Anápolis e mestre em Teologia Bíblica pela Universidade de Navarra, na Espanha. Padre Carlito, muito obrigado. Eu que agradeço, Padre Wellington, pelo convite. É uma honra sempre estar aqui com o senhor e a todos que nos assistem, que recebam um carinho especial e também a minha bênção sacerdotal. Eu peço que o senhor, então, nos abençoe no final desse programa, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desça a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso a todos aqueles que nos assistem, às suas casas, às suas famílias, seus projetos e negócios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, muito obrigado ao Padre Carlito. Obrigado também a você, caro telespectador, que nos acompanhou nesta edição do Conhecimento da Fé. Até a próxima semana com mais Conhecimento da Fé, nos aprofundando na coleção Cadernos do Concílio. Um abraço e até o nosso próximo encontro.